uma governança corporativa. Mais do que um desejo, adotar boas práticas de governança atualmente é um requisito indispensável para que empresas brasileiras evoluam e prosperem. Teremos a oportunidade de conhecer as práticas de duas organizações brasileiras, a Gafisa e o BNDES. Esse papo será conduzido por Eduardo Bonângelo, que, por meio de sua experiência como principal executivo de representativas organizações, tem muitas lições a serem compartilhadas. A primeira parte, nós teremos a apresentação da Gafisa. Eu vou pedir para que ao seu Dúlio Calcionari inicie a sua apresentação. Obrigado pelo convite, Eduardo. Importante estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa empresa. Eu vou mostrar 6 slides, que demorou mais ou menos uns 5 anos para ficar pronto. E, embora a empresa tenha mais de 50 anos, esses últimos 5 anos foram bastante interessantes em termos de mutação na gestão corporativa da companhia. O que vocês estão vendo ali é onde nós estamos. Eu comecei pelo fim, né? Nós chegamos nesse estágio de companhia, hoje, uma das poucas companhias brasileiras com o controle completamente pulverizado. O maior acionista da companhia hoje tem 3%. E isso tem uma história que eu vou contar daqui a pouquinho, mas a situação da companhia hoje é essa. Nós somos uma empresa de novo mercado desde 2006. Em 2007, nós listamos a Gafisa na Bolsa de Nova York. Em 2007 também, em 2006, compramos uma empresa chamada Alphaville, que faz parte do nosso portfólio de produtos. Hoje nós temos 80% de Alphaville, teremos 100% no começo de 2012, final de 2011. E adquirimos Tenda, uma companhia aberta, novo mercado também, em outubro de 2008, adquirimos 60%, hoje nós temos 100% dessa empresa. Eu mostro sempre também o que aconteceu, qual é a posição de liquidez da companhia. É importante enxergar um número importante aí, que é quanto que essa companhia negocia por dia aqui em Nova York, em milhões de reais. Nós estamos vendo ali 107 milhões de reais por dia, é a ação mais líquida do setor hoje. Tá? Nós comparamos com alguns concorrentes para ter essa noção, nada mais além disso. E o que nós fizemos nesses últimos anos? Então, a gente lista ali algumas coisas que são relevantes nesse processo de trazer uma governança corporativa de alto nível, vamos chamar assim. Hoje, por exemplo, nosso conselho de administração está formado por 6 membros. Nós temos um total de 9 cadeiras, hoje 6 ocupadas, e 5 delas com membros independentes. Um membro não é independente no sentido de que ele é o presidente da companhia. Ele foi puxado ao conselho 14 de outubro, 3 semanas atrás. Hoje tem um alinhamento muito forte entre o management da companhia e os acionistas. Nós temos 5 diretores estatutários na companhia e temos aproximadamente 25 diretores não estatutários e cerca de 140 gerentes, mais ou menos. Boa parte desse grupo de pessoas fazem parte de programas de remuneração alinhados à performance da ação da companhia. Nós temos os comitês que ajudam substancialmente o nosso conselho de administração em monitorar as políticas e o desempenho da companhia. Todos eles nós temos: governança, ética, auditoria, finanças, compensação. Então, esses comitês foram formados ao longo desses últimos anos. Eu digo 5 anos porque realmente isso aconteceu, boa parte disso aconteceu nesses últimos 5 anos. A companhia é 100% free float, não temos tag along, 100% novo mercado, como a gente havia comentado. Em 2007 também comentei que nós listamos a companhia em Nova York, e em 2008 acabamos sendo certificados, tivemos que ser certificados por Sarbanes-Oxley, que envolve uma mudança substancial interna da companhia para ter essa certificação. Ou seja, o mercado americano tem um poder de polícia muito forte, em termos de controle, principalmente depois dos problemas que tiveram lá com algumas empresas. Isso a gente acabou importando. Tem uma série de coisas que nós fazemos na nossa empresa que, de alguma maneira, é cultura, não tem muito a ver com a nossa cultura, mas a gente importou isso. Hoje, no Brasil, temos 32 empresas listadas na Bolsa de Nova York que estão embaixo dessa regra
chamada Sarbanes-Oxley. E nós somos a única empresa listada do setor listada na Bolsa de Nova York. Então, é aqui que a gente chegou, mas para chegar aqui demorou um tempo, demorou bastante tempo, na verdade. E antes de falar o que nós fizemos para chegar aqui, é só descrever que produto e o que a gente faz, né? Acho que provavelmente alguns de vocês sabem, mas nem todos podem saber. Nós temos 3 produtos. Nós temos um produto que leva a marca Gafisa, que é aquele triângulo ali que nós estamos vendo na primeira coluna, produtos que a gente destina para média e alta renda, produtos verticais. Hoje, essa empresa, essa divisão nossa é responsável por uma venda, um faturamento aproximadamente neste ano de 2 bilhões e poucos de reais. Nós temos o Alphaville, que é a nossa marca de desenvolvimento de loteamento, comunidades, condomínios fechados, né? Hoje presentes no Brasil inteiro. Ela é responsável mais ou menos por 600 milhões de reais de venda, 15% do total das nossas vendas. E temos Tenda, que é destinada ao público de mais baixa renda, que é um produto na ordem de 50 a 200 mil reais. Isso representa uns 40% aproximadamente do nosso negócio. Isso aqui é o que a gente vende. A gente vende e faz unidades residenciais apenas. Nós não estamos no mercado comercial, fazemos alguma coisinha, mas não estamos nesse mercado comercial, não estamos no mercado de shopping, estamos no mercado único e exclusivamente residencial até esse momento. E a história, né? A gente já chegou aqui, mas demorou, né? A companhia foi fundada no Rio de Janeiro, em 54, em 64 veio para São Paulo, em 97 a empresa recebe um private equity, na época a GP Investimentos comprou 50% do capital da companhia e ficou como acionista até 2007, ficou na companhia 10 anos aproximadamente, fazendo um papel de private equity, ou seja, fazendo a empresa crescer, e no momento que teve a oportunidade de sair pelo mercado, a saída foi feita em algumas etapas, não foi em uma única etapa, mas em algumas etapas. Em 2005, o mercado começa a mudar, né? Um pouquinho antes que isso, né? O mercado de capitais começou a aparecer em 2003, 2004. Em 2005, a gente recebeu um outro private equity dedicado para o setor de habitação, setor não só residencial, mas tudo que é considerado real estate, e adquiriu 32% da companhia, diluindo a GP naquela época, que já tinha praticamente 100% da companhia. E de lá para cá aconteceu o que muita gente tem acompanhado, uma mudança substancial no setor, né? Esse setor não existia em 2005, praticamente, do ponto de vista, lógico que formal existia, mas do ponto de vista de mercado de capitais ele não existia. Hoje é um mercado aproximadamente de valor em bolsa de 60 a 70 bilhões de reais. A nossa companhia tem um valor de mercado hoje de 6 bilhões de reais. Esse mercado em 2005 ninguém sabia o valor dele. Isso aconteceu em 5 anos, por isso que eu disse que em 5 anos foi o que demorou para fazer esses 6 slides aí, que eu já estou no 5º. E depois, 2006 e 2007, sim, um desafio interessante, né, porque era uma novidade para a maioria das empresas acessar o mercado de capitais, criar a governança, participar dessa transformação que a gente está bem no começo dela no nosso setor. Hoje o nosso setor representa 3% do PIB. Né? Os países mais próximos aqui, Chile, México, é da ordem de 10 a 15%. Países mais desenvolvidos chega a 80%, a 100%. Nós estamos em 3%. Então, tem aí uma avenida longa, aí uma estrada. Não é uma avenida, é uma estrada que a gente tem bastante interessante, que vem pela frente, falando do setor. Mas eu não vou me estender aqui, porque a gente veio falar de governança. O desafio de ir para Nova York também. Estamos ou não preparados, né? Essa é uma preocupação. Muita gente acha que não está preparada. Acho que a gente nunca está, tem que tomar a decisão e ir em frente. Foi isso que a gente fez lá em comecinho de 2007. A gente listou em fevereiro de 2006, março de 2007 a gente está fazendo a listagem lá fora. E isso mudou substancialmente, vocês vão poder ver o que mudou na companhia. E aí, né, o que a gente teve que fazer para chegar no que eu já mostrei, né? Nós tivemos que montar o conselho. Então, foi um processo de achar o perfil correto, identificar aquelas pessoas que poderiam contribuir para a companhia no médio e no longo prazo e, efetivamente, desenvolver essa relação com essas pessoas que hoje fazem parte do conselho,
no longo prazo. Então, isso foi um processo que começou em 2006, hoje o conselho da companhia ele está praticamente consolidado, né? Você se preparar internamente para ser certificado é um trabalho que não tem tamanho, né? Você muda, ao mesmo momento que a companhia crescia 100%, 78% ao ano até hoje, você estava transformando a companhia de uma companhia fechada para uma companhia de mercado. Imagina o que você tem que fazer dentro das estruturas. A gente dá alguns exemplos ali, né? Troca a plataforma de sistema inteira, segrega tudo que é necessário segregar, porque senão você não teria a condição de ser certificado aos parâmetros mínimos exigidos pela Sarbanes-Oxley, que significa não ter nenhuma deficiência material de controle. Isso é relevante. E é relevante porque a gente até coloca ali, quer ver? Olha lá. Esse quadro diz o seguinte: se você tem uma boa governança, se você é certificado, se a sua certificação de Sarbanes-Oxley não indica nenhuma deficiência material de controle, você tende a ter um prêmio em relação às empresas que têm uma deficiência de controle. Ou seja, seus controles são efetivos ou não efetivos. Se eles são efetivos, é a linha verde. Se eles são inefetivos e efetivos no ano seguinte, é a linha azul. E se eles são inefetivos, é a linha vermelha. Está dizendo o seguinte: sobre mercado, aquela linha amarela, o que acontece se sua empresa é bem controlada do ponto de certificação, né, que é a certificação que indica isso, ou não, ela não é bem controlada, ela tem problemas de controle interno, é isso que nós estamos falando. Então, a gente vai refletir ali na performance relativa das ações dessas empresas que, naturalmente, são certificadas. Então, é interessante olhar, porque, no nosso caso, nós recebemos a certificação já pelo segundo ano consecutivo, sem nenhuma menção, e, portanto, fomos efetivos 2 anos consecutivos. Logicamente, a gente não sabe o que quer dizer isso, porque não tenho nenhuma companhia para comparar localmente aqui no Brasil. Mas a gente sabe, por esse estudo, que tem um prêmio ou um desconto na ação se a companhia consegue essa certificação sem nenhum comentário de deficiência, de controle. Aí, uma outra coisa que eu pus aqui, que foi o seguinte: recentemente é coisa de semanas, as empresas de capital aberto foram chamadas a se posicionar em relação à mudança do regulamento do novo mercado. Tiveram um questionário com várias perguntas, e 3 delas eram provavelmente as mais relevantes e que, de alguma maneira, por situação de cada companhia, interna ou não, elas tiveram rejeição nessa votação que aconteceu há 3, 4 semanas atrás. Que foram essas: composição do Conselho de Administração. A sugestão era aumentar de 20% para 30% os membros independentes, essa é a sugestão para o novo mercado, da operação. No nosso caso, nós somos 83%. O Comitê de Auditoria, também criar o Comitê de Auditoria aos moldes da Sarbanes-Oxley, aos moldes da lei americana. O que é isso? A lei americana diz o seguinte: o seu comitê de auditoria deve ser liderado por um especialista financeiro que seja conselheiro de administração, e os outros 2 membros também sejam ou façam parte do conselho de administração. Portanto, o Comitê de Auditoria de Gafisa hoje contempla 3 membros, todos eles são do conselho de administração, e o head do comitê é um especialista financeiro. No caso nosso, é um ex-auditor que conhece balanço, conhece demonstrações financeiras, conhece finanças, e os outros 2 membros, um é um consultor financeiro e o outro é um ex-banqueiro, e, portanto, todos são do ambiente ou do setor financeiro, e dá uma segurança de que isso está sendo observado de maneira criteriosa. A parte de oferta pública, a questão de se a participação aumentar acima de 30%, haveria necessidade de uma oferta pública para 100% das ações. Nós somos favoráveis, no sentido que a gente tem hoje apenas
somos totalmente pulverizados, não temos nenhum acionista individualmente relevante, né? Então não teria nenhuma... De um único. Acima de 30%. À medida que um acionista atinja o percentual superior a 30%, ele é obrigado a fazer uma oferta pública para os 100%. E nós votamos favoravelmente também. Nós perdemos em todas. Nós perdemos em todas, é isso mesmo. E aqui o que aconteceu, né, nesse período? Qual é o resultado disso, olhando um pouco, saindo de uma posição de private equity em 2005 e indo hoje para o que a gente chama de true corporation, né? Nós, em janeiro de 2006, nós tínhamos aquela composição que era basicamente 2 private equities, lá, 53, 33, os 9% era um grupo pequeno de acionistas fundadores ou segunda geração da administração da companhia, eram os executivos da companhia, aqueles 9%. Fizemos o IPO, ali a gente já pode verificar o que aconteceu, né? 41% da companhia já era free float, 25% equity e GP. Em 2007 listamos, 71% virou free float na companhia, ficamos ainda com 2 private equities, um com 10, outro com 15, que era a GP e a equity. Em 2010 a gente fez mais um follow-on, e ali nós alcançamos 97% de free float, tanto pela saída da GP quanto a saída da equity do capital da companhia. Hoje a gente é uma empresa de mercado. Eu já tinha comentado como o que aconteceu em termos de liquidez, né? Vocês podem observar ali onde nós estamos tradando nossas ações e o volume delas. Hoje a gente trada mais ou menos 2,2% do capital da companhia diariamente. Tem uma empresa de 6 bilhões de reais de valor de mercado. E olha o que era em 2006 ou 2007. De 46 milhões por dia em 2007, nós fomos a 107. Multiplicamos praticamente por 3 vezes o volume de negociação da companhia. Por trás disso, logicamente, tem o tamanho do float, o fato da gente estar listado, o fato de a gente ter toda essa estrutura de governança. A gente acha que isso tem uma importância grande nesse processo. E para concluir aí, acho que já passou dos 10 minutos, eu acho que a virada mesmo foi ali 2004, 2005, quando o Brasil permitiu que o setor, no nosso caso, o setor aparecesse, acessamos capital e começou uma transformação muito grande, tanto de governança como do próprio ambiente nessa indústria de incorporação e construção que de zero passou a aproximadamente 70 bilhões de valor de mercado em 5 anos, né? Hoje a gente é líder em liquidez do setor. A governança, eu acho que saiu recentemente uma pesquisa, agora eu não vou lembrar a fonte para citar, mas acho que a gente está em segundo lugar em termos de ranqueamento de governança. Eu acho que é relevante isso. Não me lembro quem é o primeiro, mas nós estamos ali entre primeiro e segundo. Naturalmente, contribuiu muito para a nossa visibilidade. Hoje, a companhia está presente no Brasil inteiro. O mercado de capitais realmente conhece a gente, conhece a empresa, conhece... Acho que eu fiz nesses últimos 5 anos, acho que eu fiz umas 10 mil reuniões, fácil. É verdade, eu acho que eu fiz umas 10 mil reuniões nos últimos 5 anos com investidores de toda a classe que vocês podem imaginar, tanto aqui quanto fora do Brasil, naturalmente, né? E, naturalmente, também, né, se você tem credibilidade, o fato de acessar capital permite uma série de coisas que a gente já observou aqui recentemente, de a empresa poder crescer, né? Nós compramos tenda pagando com ação. Então, isso é relevante, né? Nós estamos comprando Alphaville pagando com ações. Isso é credibilidade, está aceitando, o mercado aceita o nosso papel por conta disso. Então, essa história curta, rápida, aonde a gente está, não foi fácil, não terminou ainda, tem muito pela frente, mas a gente acho que deu um salto importante nesses últimos 5 anos.